Olá, povo de Deus, estamos juntos mais uma vez nessa nossa live. Tendo problema de internet ainda, a internet está saindo, mas estamos na última semana, a última live do mês de novembro, a última semana do mês de novembro. Nesse quadro, ore para a cruz. O amor venceu e hoje vamos ler Salmo 119, versículo 162, o salmo mais longo. Hoje diz o seguinte: alegro-me nas tuas promessas, com quem acha grandes despojos. É isso que o Salmo de Davi. Ou seja, a alegria verdadeira nasce quando confiamos nas promessas de Deus. Não é uma alegria superficial, é uma alegria profunda, com quem encontra um tesouro escondido. Essa é a alegria. Nós temos essa presença de Deus todos os dias da nossa vida. E o salmista às vezes fala: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Também fala, a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Esse é o motivo de nós ficarmos firmes, fiéis nessa promessa. Porque o homem pode te prometer algo, o homem pode te dar uma falsa ilusão, o homem pode te dar uma falsa esperança, o homem pode te dar aquilo que você acha que vai ser seu, mas não vai. O homem, ele é falho, o homem é frágil, o homem é imperfeito. Mas aquele que cumpre o que prometeu, tem promessa de vida eterna para você, é fiel e verdadeiro. Aquele homem que carregou a cruz, aquele homem que fez prodígio, milagre e maravilha, quando estava aqui, morreu na cruz. E ao terceiro dia ressuscitou-se com poder e grande glória. Ele sim é fiel para cumprir a sua palavra, para cumprir as promessas que ele tem para você, que são inúmeras, são muitas promessas. Deus tem algo para você, meu amigo, para você, minha amiga, para você, meu irmão. As promessas de Deus são maiores, muito mais. Como Deus tinha ali um propósito com Paulo, eu gosto sempre de citar o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele foi um escolhido nato por Deus, do caminho de Damasco, que é o caminho. Ananias foi até lá, mas com medo, mas foi obedecendo a voz do Senhor. E quando Saulo ali, Paulo, abriu os olhos, tudo na sua vida mudou. Tudo. Ali, talvez a igreja no começo tenha rejeitado um pouco Paulo, que era o perseguidor, mas quando Paulo realmente se converte ao Evangelho, ele se torna o maior pregador, o maior missionário daquela época. Olha só o que Deus faz. Deus faz o impossível se torna possível. Paulo ali, se você olhar no Novo Testamento, as cartas de Paulo, as epístolas, Paulo praticamente fez o Novo Testamento inteiro também do Espírito Santo. Olha só o que Deus faz. Porque a promessa de Deus se cumpre. Sempre vai se cumprir aquilo que Deus fala na sua vida. Pode passar os anos que passar. Pode demorar o tempo que demorar. Mas as promessas de Deus
vai se cumprir na sua vida. Paulo ali começou a pregar o evangelho, começou, e tudo, acabou preso, mas não negou o evangelho, não negou esse chamado de Deus. Então, quando Paulo escreve a Timóteo, as últimas linhas, as últimas epístolas que Paulo escreve à igreja, Timóteo, fala: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É isso que nós temos que ter essa certeza. A nossa luta, ela é diária, a nossa luta vai acabar. A Bíblia diz que tudo vai acabar. Nós vamos acabar um dia, mas a certeza que iremos nos ver na glória do Senhor. Pode ter a única certeza na sua vida, que as promessas de Deus se cumprirá, cada uma na sua vida. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, a luta está difícil? Tá. Mas a maior luta você já venceu. Jesus venceu por você a maior luta, e foi estar na cruz do Calvário. Dizer assim: eu não vou conseguir, eu sou um obstáculo tão grande, a tempestade está vindo, o mar vermelho ali está na minha frente, mas você vai conseguir. Ultrapasse as barreiras e olhe para o outro lado. Do outro lado tem bênção para você. Do outro lado tem promessas eternas para você. Como uma certa vez ali, Jesus, ali, quando foi escolher os discípulos, que foram lá todos e envolverem segue, ou seja, ganhadores de homens. Ali aqueles discípulos ali, Pedro, Tiago, João, todos ali poderiam muito bem ter dito: não, não vou. Eu não vou te seguir porque eu tenho minha família. Eu não vou, mas eu tenho meu pai. Que Jesus fala: largue tudo e inicia. Quem é tio de mim, larga tudo e inicia. Pedro ali, nós largamos tudo porque seguimos o que tem a vida eterna. É isso. Aquele jovem rico também poderia ter seguido Jesus, mas não. O que é que Jesus fala para aquele jovem rico? Vende tudo que tu tem, dá aos pobres tudo e me siga. Aquele jovem rico estava tão ligado aos bens materiais que não seguiu a Jesus. Ficou. Hoje em dia muita gente não quer seguir o Mestre, não quer estar nessa caminhada com Cristo. Fica apegado aos bens materiais, fica apegado a uma casa, a um carro, um apartamento, tudo. E tudo vai ficar. Certa vez, quando Jesus estava andando com os discípulos, disse: ó mestre, vê aquele palácio ali, aquela casa boa, aquele templo luxuoso. O que que Jesus fala para os seus discípulos ali? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. É isso. Nós temos que estar na promessa de Deus. Nós temos que estar na esperança, porque tudo passa. A Bíblia diz que tudo passa, mas o que permanece é a palavra de Deus. O que permanece é essa esperança. Como Pedro ali, não pescou nada a noite todinha. E quando voltou do mar, Jesus estava lá e Jesus falou assim: não pescou nada, Pedro. E Pedro ali era um pescador nativo, um pescador de experiência. Aí Jesus falou: volta, Pedro.
volte. Pedro ali estava cansado, Pedro estava desanimado, Pedro ali estava cabisbaixo porque foi para o mar e não pescou nada a noite toda. Mas o que Pedro falou? Sobre tua palavra irei. Sobre a palavra de Jesus, Pedro foi. E no mesmo lugar que Pedro não pescou nada, quando pela palavra de Jesus, Pedro pescou muitos e muitos peixes. Que o barco de Pedro quase veio a pique pela palavra de Jesus. A bênção vai chegar na sua vida. Pela palavra de Jesus, é esperança para você. A palavra de Jesus dá um renovo na sua vida. Simplesmente creia. Porque essa palavra, essa alegria que nós temos que estar constantemente na nossa vida. Não é porque o irmão fala, ah, glória a Deus, aleluia. Não. Porque o glória a Deus, o aleluia, tem que ser voluntário, que vem de dentro do seu coração. Muitos pastores hoje, muitas igrejas que têm Pentecostes, né? Só que o Pentecostes de antigamente foi baseado no descer do Espírito Santo, está em Atos capítulo 2. E todos foram falar em línguas de fogo, línguas estranhas. Não pode ser hoje em dia, tem que dar glória a Deus e tal. Não é assim. Às vezes o irmão está dando glória a Deus, só ele e Deus. Quando Jesus fala, se quiser falar com o Pai, entra no teu quarto e ore, que ele te escuta. É isso. Nós temos que entrar no nosso quarto e orar a Deus, que ele vai nos escutar. Não precisa fazer barulho, não precisa pular, não precisa gritar para ele te escutar. Porque a Bíblia diz que está conosco todos os dias. Também fala que os ouvidos do Senhor não estão acravados que não possam ouvir, nem as suas mãos atadas que não possam salvar. Nós temos que parar com isso. Nós temos que, às vezes, falar com Jesus. Não gritando. Você fala com seu pai gritando. Você fala com seu pai pulando, esperneando. Não. Assim também é Deus. Nós temos que falar com o Senhor, saber pedir o necessário. Porque muitas igrejas hoje em dia, muitas igrejas que falam para a igreja pentecostal, tal, né? Tem a diferença de ser pentecostal e ser tradicionais. Tem muitas igrejas aí que são tradicionais, pegam naquela mansidão. Já os pentecostais gostam de gritar. Mas Deus não é surdo. Aí pega aquela passagem de Josué, que as mulheres, o pessoal de Josué clamou e as mulheres de Jericó caiu. Mas cada época é diferente. Nós estamos em que muralha para nós clamarmos e a muralha cair? Cada fato aconteceu diferente. Hoje em dia não. Hoje em dia as igrejas ficam na maior parte em área residencial. Não precisa estar gritando, estar pulando. Fale e seu Pai, Deus, escuta. Fique com essa palavra de fé ao seu coração, porque hoje em dia nós temos, o país tem lei. Se às vezes até um vizinho ali liga, faz uma denúncia e tudo, chega a polícia na frente da igreja. Ah, irmão, mas
tem que gritar, tem que clamar, não. Porque tem a lei do silêncio. Às vezes tem festa, como pode, festa populares, tem, mas a maioria das festas populares são em áreas que não tem moradia. Entendeu? Nós temos que estar puramente vigilantes a esses pontos. Temos que estar vigilantes. Porque o diabo é astuto. Porque é isso que dá. Nós temos que estar na mansidão. Porque Jesus, no seu ministério de 3 anos e meio, Jesus falou uma única vez alto, quando entrou no templo e viu o templo sendo comércio. Jesus virou-se ali. Mas em todas o ministério de Jesus, todos os dias de Jesus, Jesus nunca falou alto, nunca falou gritando. Você não vê nos evangelhos Jesus falar gritando. Jesus falava manso. Jesus falava com amor, com carinho. E hoje em dia, a maioria das igrejas que dizem pentecostais, que eles colocam esse negócio pentecostais, não é placa de igreja que salva. Não é denominação de igreja que salva. Quem salva você foi Jesus na cruz. E Jesus não gritou. Mesmo pendurado na cruz, o que é que Jesus falou? Pai, está consumado. Da maior dor de Jesus ali. Aquela dor que era por mim e por você. Ele gritou, Pai, está consumado. E o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ali veio a graça, mediante a morte de Cristo. Que Deus os abençoe. Se eu difamei alguém, se eu peço desculpa, mas é isso. Essa que é a minha opinião. Não vamos citar. Vamos falar com o Pai manso. Porque Jesus, ele fala, né, aquele que é manso e humilde de coração. Amém? Tenha a todos um ótimo final de semana. E seja uma semana abençoada na sua casa, na sua família. E olha, estamos já entrando a partir de segunda-feira do último mês do ano, mês de dezembro. O mês que se comemora o nascimento de Cristo. Mas Cristo nasceu e nasce todos os dias no seu coração. Fiquem todos na paz de Deus. Até a próxima.